Não dá para negar que a semana do basquete cearense poderia ser melhor. Embora não dependesse apenas de suas próprias forças, o Carcará ainda alimentava o sonho de ficar com a última vaga do Super 8. Mas, se a vaga não veio, a vitória contundente sobre o Minas na segunda-feira serviu para dar sequência ao momento positivo do time, que chegou ao quarto triunfo consecutivo, aproveitando muito bem o fator casa para deixar as últimas posições e se infiltrar no meio da tabela de classificação. Já o Bauru teve um final de primeiro turno melancólico, não por ficar de fora do Super 8, já que a combinação de resultados que o Dragão precisava era grande e improvável, mas sim por mais uma exibição irregular da equipe. Já eliminado do torneio mata-mata, tinha diante do Corinthians a oportunidade de emplacar a segunda vitória consecutiva, agora diante de um concorrente direto, e entrar em 2019 no bloco intermediário da tabela de classificação. A falta de agressividade defensiva lhe custou caro. Com a derrota para o Timão, o Bauru encerrou o primeiro turno na vice-lanterna do NBB, à frente apenas do Brasília. Outro time que não encerrou bem o primeiro turno foi o Botafogo. Diante de mais um adversário da parte de cima da tabela de classificação, o Alvinegro sucumbiu. Na semana anterior já havia sido batido por Minas e Flamengo, e contra o Pinheiros, vice-líder, não foi diferente. A sequência negativa não traz, nesse momento, grandes prejuízos ao time em termos de classificação, mas faz com que o time chegue ao Super 8 em baixa. Para agregar valor ao elenco na sequência da temporada, a diretoria trouxe o ala Jackson Henrique e o ala pivô Diego Conceição. O Brasília teve uma semana agitada. Com jogos atrasados para cumprir, a equipe candanga entrou em quadra 3 vezes. Ainda que tenha vencido somente um dos jogos, diante do Minas, a evolução do time é evidente. Diante do São José, mas principalmente contra o Paulistano, o caçula do NBB endureceu a parada, vendendo caro a derrota que só foi consumada nos segundos finais. Nesse meio tempo, o time anunciou a chegada de Gui Santos, alarmador que estava no Bauru, onde trabalhou com o técnico Germano. O Corinthians colocou fim a um trauma recente. Em grande partida de Parodi, que chegou para substituir Ricardo Fischer lesionado, o Timão dominou o Bauru Basquete, mantendo-se à frente do marcador em grande parte da partida, como havia sido diante do São José e do Mogi das Cruzes. Mas, diferentemente dos dois duelos em que saiu derrotado, o Alvinegro, ainda que com dificuldades, soube conter a reação do Dragão, sacramentando a vitória no brilho individual de Fuller. Já o Flamengo segue dando mostras de evolução. Com semana cheia para trabalhar, chegou para o duelo contra o Minas, nesse sábado, em boas condições. Em Belo Horizonte, comandou as ações, tendo como destaque a atuação de Balbi e o suporte de Olivinha, que tem saído muito bem do banco de reservas nas últimas partidas. O confronto serviu como uma espécie de laboratório, já que os times, terceiro e sexto colocados, irão se enfrentar na primeira rodada do Super 8. Mas a semana foi especial mesmo para o Franca. Depois de 27 anos de espera, o time voltou a conquistar a Liga Sul-Americana, chegando à sexta conquista ao derrotar o Instituto de Córdoba no terceiro jogo da decisão. Diante dos hermanos, não faltaram ingredientes que contribuíssem para uma conquista memorável. Qualidade técnica do adversário, ginásio acanhado, torcida vibrante e erros de arbitragem foram alguns deles. Mas Franca não se abateu, conquistando o título com muita personalidade. O Joinville fez tudo o que podia, mas não foi páreo para o paulistano. Em busca da última vaga ao Super 8, que acabou ficando com o São José, os catarinenses engrossaram o duelo, com um grande arsenal ofensivo, concentrado nas mãos dos norte-americanos Stark e Cook. Só que o maior repertório dos atuais campeões falou mais alto, e a derrota pôs fim ao sonho de disputar o torneio mata-mata. Quem precisa acender o sinal de alerta é o Minas. Garantido há algum tempo no Super 8, entrou em quadra 3 vezes essa semana e foi derrotado nos 3 compromissos, para Brasília, Cearense e Flamengo.
O rubro-negro, inclusive, será o adversário do time na Copa, e o desafio de Flávio Espiga será reorganizar a equipe para enfrentar um adversário qualificado, que conhece muito bem o time mineiro, já que ambos se enfrentaram também na Sul-Americana. O Mogi das Cruzes fez o que dele se esperava e garantiu o mando de quadra para a disputa do Super 8. Atuando no Rio de Janeiro, controlou e bateu o Vasco da Gama em noite em que o time titular mogiano respondeu muito bem, pontuando na casa dos dígitos duplos com todos os atletas. Fechando o primeiro turno na quarta colocação, terá pela frente um velho conhecido, o paulistano, adversário da decisão do último Novo Basquete Brasil. Na disputa do Super 8, a equipe será comandada pelo auxiliar técnico Danilo Padovani, uma vez que Guerrinha irá passar por uma cirurgia nesse final de ano. Como acabamos de te contar, o paulistano bem que tentou, mas não terá o mando de quadra no Super 8. O time da capital paulista até fez sua parte, retomando o caminho das vitórias ao superar o Joinville e o Brasília, ambos dentro de casa, mas como não dependia apenas de si, de nada adiantou. Com as vitórias do Flamengo e do Mogi das Cruzes, times com os quais o CAP disputava uma vaga entre os quatro, os comandados de Regis Marrelli vão atuar fora de casa diante do Mogi na abertura do Super 8. Já seu maior rival vive a expectativa de ficar com a primeira colocação geral ao final do primeiro turno. Em seu melhor início de campanha na história do NBB, o Pinheiros venceu seus 2 compromissos nessa semana, diante do Vasco e do Botafogo, colocando pressão no Franca, que, por conta da decisão da Sul-Americana, teve o jogo contra o Joinville adiado para a próxima terça-feira. O resultado da partida impacta também na definição do adversário dos clubes, já que todas as outras posições já estão definidas. O torcedor josense pode comemorar. O time do Vale do Paraíba está no Super 8. Após um início de campeonato irregular, o São José demonstrou nas 2 últimas semanas a consistência necessária para ficar com a última vaga ao torneio mata-mata. Atuando dentro de casa, derrotou o Brasília, chegando assim à 3ª vitória consecutiva. Após a partida, ficou então na torcida pela derrota do Vasco para o Mogi, que se concretizou no dia seguinte. Já sem chances de classificação ao Super 8 por conta da vitória do basquete cearense, o Vasco sabia que os embates contra Pinheiros e Mogi das Cruzes dentro de casa eram fundamentais para a recuperação da equipe na competição. Diante dos times paulistas, mas sobretudo diante do Pinheiros, o Cruz Maltino voltou a oscilar, deixando escapar um triunfo que parecia praticamente certo e que colocaria um ponto final à sequência negativa da equipe, que já dura 4 jogos.